Como lidar com as tentações? As tentações são parte integrante da vida humana. Cada um de nós enfrenta lutas internas que testam nossa fé, moralidade e força de caráter. No entanto, a Bíblia nos mostra que as tentações, embora difíceis, não precisam nos derrotar. Com fé, oração e a consciência da presença de Deus, podemos efetivamente resistir a elas. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve: nenhuma tentação os atingiu, exceto as que são comuns aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele também providenciará um escape, para que o possam suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Estas palavras nos lembram que Deus está conosco em cada luta contra as tentações e sempre nos dá força para superá-las. Jesus também foi tentado no deserto. No Evangelho de Mateus lemos: então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Sua reação às tentações, recorrendo às Escrituras e sendo fiel à vontade de Deus, é um modelo para nós de como lidar em situações semelhantes. A psicologia indica que a consciência das tentações e de suas origens ajuda a lidar eficazmente com elas. Quando entendemos o que nos tenta e por quê, podemos nos preparar melhor para esses momentos e tomar decisões conscientes que fortalecem nossa vontade. Como lidar com as tentações na prática? Primeiro, recorra à palavra de Deus. Jesus, ao responder às tentações do diabo, citou as Escrituras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. As Escrituras são uma fonte de sabedoria e força que nos ajudam a resistir às tentações. Em segundo lugar, ore por força e orientação. Jesus ensinou a seus discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. A oração fortalece nossa vigilância espiritual e nos dá força para a batalha. Em terceiro lugar, evite situações que levam às tentações. No livro dos Provérbios lemos: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Ter consciência de nossas fraquezas e evitar circunstâncias que as desencadeiam é um passo importante para lidar com as tentações. Em quarto lugar, busque apoio na comunidade. Paulo, na carta aos Gálatas, escreve: levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Compartilhar nossas lutas com pessoas de confiança pode trazer alívio e ajudar a encontrar uma solução. Em quinto lugar, lembre-se de que as tentações são um tempo de prova que pode levar ao crescimento espiritual. Como escreve Tiago: bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Cada batalha vitoriosa contra a tentação fortalece nossa fé e caráter. As tentações não precisam nos derrotar, pois Deus é nossa força e escudo. Jesus assegura: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Confiar no poder de Deus.
Orar e ser fiel à sua palavra nos permite perseverar e vencer nos momentos de prova. Se você desfruta de nossas conversas e deseja que temas como estes continuem a surgir, pode apoiar este empreendimento. Detalhes na descrição.